A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 8 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é o papel da liderança na igreja. Então, o nosso texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 17, onde o apóstolo escreve para que Arquipo atente para o ministério que recebeu no Senhor, para que o cumpra. Então, Arquipo é citado em Filemão capítulo 1, versículo 2, como amigo de Paulo. Paulo, com isto, pretendia encorajá-lo a aumentar o ardor e zelo pela obra do Senhor. A Igreja de Cristo tem como líder maior o próprio Cristo, que é o cabeça da Igreja. No entanto, enquanto organização, Deus institui líderes que conduzam o rebanho e administrem as atividades necessárias para o bem comum. A liderança cristã não se resume a um cargo, trata-se de uma vocação e um chamado divino. Conforme a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diferente da liderança secular, ela deve ser exercida exclusivamente dentro da orientação e dependência do Senhor. Na nossa leitura bíblica diária, consta Marcos capítulo 10, do versículo 41 até o 45, onde Jesus Cristo diz aos seus discípulos que quem quiser tornar-se importante entre eles, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O primeiro objetivo da nossa lição é falar sobre a importância da liderança na igreja. Deus entregou a igreja aos cuidados de seus discípulos, para que ela pudesse cumprir a sua missão na terra. É necessário que seja bem administrada por aqueles que o Senhor chamou para ocupar as diversas funções no corpo de Cristo. Jesus Cristo escolheu 12 discípulos e os capacitou para dar sequência na missão que ele iniciou. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 até o 6, encontramos que Deus capacita seus escolhidos. Hoje, a igreja precisa de líderes capazes de conduzi-la nessa missão. Deus continua escolhendo e capacitando pessoas para fazer a sua obra. O Senhor não escolhe apenas os capacitados, mas capacita os escolhidos. Em Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 e 12, encontramos: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, nós fomos chamados a trabalhar como parte de um corpo. Cada pessoa salva é um membro do corpo de Cristo, unido a Jesus e ao resto do corpo da igreja. Assim, como cada parte do corpo tem uma função importante, cada cristão tem uma parte na obra da igreja, conforme Romanos capítulo 12, do versículo 4 até o 5. A base de toda a liderança cristã é o próprio Deus. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, encontramos que não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. O segundo objetivo da nossa lição é descrever as qualificações de um bom líder cristão. Então, o líder cristão precisa ter sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, conforme Efésios capítulo 5, versículo 23. Algumas das qualificações indispensáveis ao líder são competência, técnica, conhecimento, sabedoria e etc. Os líderes precisam ter noção de planejamento, organização, coordenação e controle, aspectos que,
não podem faltar a boa administração e que são indispensáveis para a tomada de decisão. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o apóstolo diz que aos que aspiram ao ministério pastoral desejam uma nobre função, mas é necessário que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Então, os líderes cristãos precisam ser pessoas de caráter e padrões elevados, principalmente no tocante à sua conduta moral e espiritual, não apenas com palavras, mas até mesmo nas pequenas atitudes da prática diária, pois servem assim de exemplo ao rebanho. Conforme primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Então, o nosso maior exemplo de liderança é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O estilo de liderança adotado por Jesus é fundamentado na integridade, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 37. Na motivação e no amor, através das palavras e conduta de Jesus, ele atraía e mantinha seguidores. O amor de Jesus por suas ovelhas é tão grande que ele deu sua vida por elas, conforme João capítulo 10, versículo 11. O nosso terceiro objetivo da lição é refletir sobre a vocação para a liderança cristã. O chamado divino é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição e tamanha responsabilidade diante de Deus e dos homens. O líder deve dar o exemplo, deve saber se comportar. Imagine um líder que ensina sobre a oração, mas não ora, que fala sobre não ter uma vida de pecado, mas não anda de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Contudo, precisa ter um procedimento digno e coerente com ela, dentro e fora da igreja, conforme a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Quanto ao chamado, existe o chamado coletivo, onde todos nós fomos chamados à grande comissão. Jesus mesmo ordenou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, conforme consta em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então Jesus deu essa ordem aos apóstolos quando ressuscitou. A grande comissão é uma ordem para todos os crentes. Jesus mandou os discípulos fazerem mais discípulos, que obedeçam a todos os seus mandamentos, conforme João capítulo 14, versículo 15. Um desses mandamentos é fazer mais discípulos. Todos os salvos foram chamados com uma missão e vocação, serem ganhadores de almas. A vocação da igreja é missionária e evangelística. O Senhor disse que os que dela fazem parte receberiam virtude do Espírito Santo e seriam testemunhas de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Então nós podemos também obedecer à grande comissão falando de Jesus com as pessoas à nossa volta que não conhecem a Jesus. Podemos também compartilhar testemunho e explicar sobre a salvação. Podemos estudar a Bíblia. Ser discípulo é ser estudante da palavra de Deus. Podemos compartilhar o que aprendemos da Bíblia com os outros crentes, ajudando todos a crescer, ajudando na igreja. A igreja é um lugar onde os crentes aprendem a ser discípulos e há sempre muito trabalho para fazer. Ainda, quanto ao chamado, existe também o chamado específico. O chamado específico é quando o próprio Deus fala com a pessoa.
A Igreja do Senhor, como um corpo, necessita de uma variedade de membros e funções para desenvolver-se e manter-se funcionando bem. A Igreja precisa de pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, precisa de diáconos, precisa de auxiliares, professores de escola bíblica dominical, precisa de porteiros, visitadores, líderes, sonoplastas, músicos e muitos outros. Cada crente tem o seu trabalho que é determinado pelo Senhor. E é um privilégio trabalhar na obra de Deus. Quando Deus chama, Ele faz de forma inconfundível. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, encontramos que Deus chamou Abraão para uma grande obra. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 10, encontramos que Deus chamou Moisés para uma grande missão. Em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o 4, encontramos que o Senhor chamou Samuel sendo ele ainda jovem. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, encontramos que o Senhor chamou Jeremias desde o ventre da sua mãe. E em Jonas, capítulo 1, versículo 1, do versículo 1 ao 3, encontramos que Jonas foi chamado independente da sua vontade. Então, um legítimo chamado divino nunca deve ser entendido como um ato da vontade humana. Não pode ser resultado meramente de um convite, mesmo que este proceda de uma pessoa de Deus. A experiência é pessoal e transcende o poder da persuasão, favorecimento humano ou de qualquer tipo de ascensão hierárquica de cargos eclesiásticos. Por isso, o chamado precisa ser sempre confirmado pelo Senhor, por meio de experiências únicas com Ele. Na Igreja de Cristo, é o Espírito Santo que produz seus próprios órgãos ministrantes. O ministério e o ministro são dados à Igreja pelo Senhor. Ele é a fonte de toda autoridade e o padrão de todo tipo de serviço e de ministério, especialmente o de liderança. Então a Igreja deve orar, pedindo que Deus levante líderes para a sua obra, conforme instruiu o Mestre, onde em Mateus capítulo 9, versículo 38 diz: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.